Hey, você aí do outro lado, aqui quem fala é Rodrigo Teodoro, eu sou compositor e escritor, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre desafios que eu enfrento como uma pessoa neurodivergente ao fazer vídeos para o YouTube. Um primeiro desafio é que vocês podem notar que eu não consigo olhar para o lugar certo da câmera. Eu interpreto isso como se fosse o olho das pessoas, e muitos autistas têm essa questão também, que não conseguem encarar as pessoas nos olhos. E eu não consigo, nem qualquer pessoa nesse mundo, nem minha esposa, nem ninguém, nem meus cachorros, eu consigo encarar olhando no fundo dos olhos, e eu interpreto a câmera como o olho de você, seu aí do outro lado, e eu também não consigo, por isso que eu fico olhando para lugares nada a ver. Então você vai ver que o meu olhar, se você é novo aqui no canal, ele nunca está focado na câmera. O meu canal ainda é pequeno, digamos que ele está no início, vai completar um ano em 2026, ali em janeiro de 2026 foi quando eu comecei. E eu estou passando por tentando entender, como se fosse uma reformulação, mas não é reformulação porque o canal é muito novo, mas tentando entender quais conteúdos funcionam desde agosto e qual a melhor periodicidade para o canal. Alguns dizem que o melhor quantidade de vídeos por semana seriam 3 vídeos, que assim o algoritmo funciona melhor, consegue entender melhor o seu canal. Então essa seria uma tentativa que eu não consegui ainda, estou tentando conseguir a partir dessa semana 3 vídeos por semana, vamos ver se eu consigo manter a qualidade e manter essa consistência. Vocês que acompanham o canal desde o início notaram nos últimos meses algumas experimentações fracassadas, mas que fazem parte do estudo e da prática ao se produzir vídeos para o YouTube. Então, a partir disso eu comecei a ter umas dúvidas sobre os desafios que eu enfrento ao produzir conteúdo para o YouTube e até mesmo para as redes sociais como um todo. E eu notei que talvez existam alguns desafios que são maiores para pessoas com neurodivergências em criar conteúdos para as redes sociais. Talvez não está muito acostumado a fazer isso aqui, ou não se sentir muito confortável na gravação de um vídeo, e várias outras coisas que podem te afetar, como o barulho, que é o meu caso, por isso que eu estou com fone anti-ruído e etc, mesmo durante a gravação. Mesmo coisas que não vão aparecer aqui no áudio do vídeo, não vão ser captadas, podem me incomodar. Então, ao entender melhor a minha condição, eu tive que mudar algumas coisas no meu processo, e ainda venho mudando, para adaptá-lo de forma que eu possa evitar uma fadiga que está associada à neurodivergência devido a todo o desconforto que você sente a partir do mundo ao seu redor, e tentar implementar estratégias para melhorar o desempenho do canal. Então, por isso no episódio de hoje que eu quero compartilhar com você esses desafios, para a gente tentar entender junto se esses desafios são exclusivos ou não de pessoas com neurodivergências, e se você está no espectro ou não, quais dificuldades você enfrenta também ao produzir conteúdos para as redes sociais ou para o YouTube, né? Vamos tentar fazer desse vídeo um local na seção de comentários que a gente possa discutir essas questões e quem sabe achar soluções para que a gente possa ficar mais confortável ao produzir conteúdos para as redes. O meu objetivo com o YouTube é realmente, quando eu tiver construir uma comunidade, para quando eu tiver meus futuros livros, eu poder promover esses livros aqui no YouTube. Então é muito importante, como escritor, a gente ter alguma plataforma para comunicar com o nosso futuro público, né? Então, por isso que eu tenho o canal no YouTube. É uma das missões. Tem uma missão mais pessoal, que é incentivar as pessoas a lerem mais livros e também a escrever, mesmo que não seja para publicar, simplesmente para você se sentir melhor consigo mesmo. Mas esse é tópico para outro vídeo. A primeira coisa que eu notei nas minhas experimentações de workflow para a gravação de vídeo é a fadiga que eu sinto após gravar um vídeo. Eu não tinha notado isso até recentemente topar com o assunto sobre a fadiga que os neurodivergentes sentem. Muitas vezes eles não sabem, porque naquele momento ele só está desconfortável, por exemplo, com barulho. Você vai no supermercado por 15 minutos só, comprar um pão, sei lá. E aí tá aquele barulho imenso, não sei o que, você está sem fone, tem que falar com a pessoa do caixa, vários desafios para o neurodivergente. Você volta para casa e você está exausto, só que você não sabe por quê. Você só foi no mercado, você não fez mais nada, e aí você está exausto só daquela ação. Então eu comecei a notar que ao gravar vídeos, mesmo que sejam vídeos curtos, isso me gera uma fadiga muito grande, porque a minha ideia original para fazer esse canal render era fazer os roteiros e pesquisa dos conteúdos no tempo livre,
durante a semana e no final da semana eu conseguisse gravar 3 vídeos seguidos. Isso nunca foi possível. Eu nunca consegui gravar mais de 2 vídeos seguidos. E no segundo eu comecei a notar que eu ficava muito cansado ou menos empolgado. E aí por isso eu passei a ter uma frequência menor de vídeos. Porque eu precisava de pelo menos um vídeo que fosse bem feito, né? E deixar o segundo capenga não funciona. Então, ao entender essa condição, dessa fadiga causada pelo desconforto, que é simplesmente sentar aqui, ligar a câmera e gravar, falar de um assunto que eu acho interessante, que ainda assim há uma fadiga ao fazer esse tipo de coisa, esse desconforto de simplesmente ligar a câmera e uma tentativa, que agora eu não tento mais, no começo eu tentava, imensa, de pegar e ficar olhando para a câmera, né, para onde tem que ser olhado quando você está gravando um vídeo, eu não consigo, eu já desisti disso. Se você quer acompanhar esse canal, saiba que eu nunca vou estar olhando nos seus olhos. Então, esse cansaço, esse desconforto, eles atrapalham a gravação do vídeo. Imagina se for gravar 3 vídeos seguidos. Então, a partir de agora, eu decidi que eu vou gravar um vídeo por dia, se eu quiser fazer 3 vídeos por semana. Vou ter que achar esse tempo. Nessa semana agora eu consegui, vamos ver se na próxima eu consigo e assim por diante, sempre conseguir gravar 3 vídeos aí separados, segunda, quarta e sexta, para ter uns vídeos mais empolgados. Vocês podem até ver que os últimos vídeos desse canal eu estou um pouquinho mais animado do que nos iniciais, porque você vai ter um vídeo muito animado e um vídeo extremamente desanimado e desconfortável, que era esse momento que eu estava tentando gravar 2 vídeos um atrás do outro. Até o desempenho do vídeo muda, porque a pessoa vê que você está desempolgado e desanimado e ela fala, pô, vou ficar ouvindo esse cara pra quê? Né? E aí eu lembrei que também ao fazer essa investigação, é muito legal quando você começa a fazer essa investigação de coisas que te incomodam e que algumas vezes você achou que era só porque você era tímido, ou você pensava, nossa, eu sou muito ruim, né? Eu sou muito inútil, vamos pensar assim, eu sou muito fraco, eu não consigo nem dar uma aula. E aí eu fico super cansado, eu não consigo gravar um vídeo, eu fico super cansado, mas a partir do momento que você descobre o motivo disso, você até se sente um pouco melhor com você mesmo, né? Você não é tão, né, inútil assim. Você tem uma condição, você tem que aprender a conviver com ela. E aí, quando eu dava aula no mestrado, eu tinha 2 turmas de 50 alunos cada. Eu tinha que dar aula em inglês, porque era nos Estados Unidos o mestrado. E era uma tortura. O dia anterior à aula, dar aula já suga sua energia, ponto final. Todo professor sabe disso, todo professor passa por isso. Dar aula suga energia, é muito cansativo. É um trabalho que deveria ser muito mais bem remunerado no Brasil. Para quem dá aula em escola pública, por exemplo, é bem, bem cansativo. E para mim tinha um cansaço maior, que era a tortura do dia anterior à aula, na manhã antes da aula, durante a aula e o pós-aula, porque era uma ansiedade imensa gerada em todos esses períodos. E essa nunca passou, achei que ia melhorar com o tempo e nunca melhorou. Sempre era tenso, então foi uma época que foi bem difícil, a gente já suspeitava da condição da neurodivergência nesse período, na verdade até antes disso, mas eu não sabia que tinha essa questão da fadiga, né? Mesmo sem que eu não poderia dar aula de fone de ouvido, né? Ia ficar muito estranho, então tinha essa questão toda envolvida, né? Barulhos externos, você tem que dar uma aula para 50 alunos, tem que prestar atenção se alguém vai fazer uma pergunta ou não, né? Administrar, gerir essas 50 pessoas foi um período bem caótico e que eu não sabia de onde estava vindo todo o esgotamento, porque eu não dava tanta aula assim, eram muitos alunos, mas eram só 2 turmas de 3 aulas por semana, então eram só 6 aulas, eu não achava que era tanta aula assim, mas havia um esgotamento muito grande só de dar essas 2 aulas por dia, assim, seguidas, né? Era bem complicado. E aí e a partir dessa investigação eu notei que isso estava sendo refletido aqui no canal do YouTube também. Então, como é um momento muito sensível para mim, esse momento de chegar aqui e gravar esses vídeos para vocês, o que eu tenho visto, mesmo que seja só eu e a câmera, ainda há uma ansiedade envolvida nessa gravação, até porque eu não faço cortes, porque eu não gosto de fazer cortes que me atrapalham muito. Eu gravar uma sessão, cortar e gravar outra. Para mim fica muito deslocado, porque eu sinto a mesma sensação de, acabei o vídeo, gravei esses 3 minutos. E aí vem todo aquele cansaço dos 3 minutos e os próximos cortes vão ficar super diferentes e desanimados. Então eu gosto de fazer de uma vez só, uma tacada só. E qualquer barulho me desconcentra. Por isso, fone de ouvido. Pode ser que teve um cachorro latindo agora, né, eu acho. Então eu acho que isso aqui vai sair para vocês. Mas muitos dos sons que o microfone não capta,
são sons que me incomodam e eu prefiro colocar o fone. Isso me fez ter um melhor desempenho frente às câmeras. Vocês podem me dizer, você que acompanha o canal, se você acha que melhorou ou não os vídeos que eu tô de fone de ouvido ou não, tá? Mas por que que eu continuo fazendo esses vídeos aqui sendo tão desgastante? Porque, primeiro, como eu falei para vocês, é muito importante para construir essa comunidade em volta da minha pessoa como escritor. Então ele é muito importante para isso, para quando eu tiver os meus futuros livros, né, o meu livro infantil que eu falei para vocês aqui, que acompanham o canal, que seria publicado esse ano, por exemplo, ele vai ser publicado, vai ser postergado para ser publicado ano que vem, porque a editora está com muita coisa ao mesmo tempo, então para dar devida atenção ao livro a gente vai deixar o ano que vem, e é ótimo. Quanto mais tempo a gente tiver para fazer um melhor trabalho, eu prefiro assim, prefiro fazer as coisas com calma e elas demorarem a sair do que fazer com pressa e o negócio sair meio cagado, mas sair na deadline específica, né? Então eu quero usar o YouTube para isso, para me ajudar a promover meus livros, né? Me promover como escritor também. Por isso a gente tem tantos tópicos aqui relacionados à escrita e às coisas que eu estou consumindo. Então tem essa parte da carreira, muito importante você estar em alguma plataforma. E o YouTube é a que eu me sinto melhor. Mas eu também tenho vários hiperfocos, né? Tem os hiperfocos master, né, que todo autista tem. Meu caso é muito com o Japão, tenho um hiperfoco imenso em coisas do Japão, tanto que eu estudo japonês e várias outras coisas relacionadas ao Japão, tem uns hiperfocos bem específicos. Mas tem muitos outros hiperfocos que é um hiperfoco porque não é só uma curiosidade leviana, é uma curiosidade que te atrapalha a fazer outras coisas. Você deixa de fazer tudo para só pesquisar aquilo, como por exemplo um tempo que eu fiquei pesquisando como funciona a linha ferroviária no Japão. Não fazia diferença nenhuma, mas eu botei na minha cabeça que eu precisava saber aquilo, e fiquei muito tempo estudando isso e não faz sentido nenhum. E aí eu queria compartilhar com alguém essas loucuras. Minha esposa, a Michelle, ela sempre escuta tudo e até gosta de saber essas curiosidades malucas, felizmente. Mas também há uma necessidade de passar isso adiante. No meu caso, porque eu quero incentivar as pessoas a lerem mais e a escrever mais, porque eu acho que é uma atividade legal, que faz muito bem para o nosso cérebro, que hoje está aí com essa dificuldade imensa de concentração por causa do consumo desenfreado das redes sociais. Então eu tenho essa missão que para mim é muito importante, e por isso que o canal no YouTube serve para isso e para eu falar desses assuntos malucos que nem sempre todo mundo quer ouvir. Então a gente tem essa mania, o neurodivergente tem a mania de ser monotemático. Isso seria ótimo para o canal no YouTube se eu conseguisse manter só na monotemática, né? Porque o YouTube gosta disso. Mas a gente tem essa questão dos hiperfocos. E aí, quando entra um novo hiperfoco, eu quero fazer esse conteúdo para o canal. Então eu tenho que me segurar muito. Então eu não consigo manter uma linha editorial dos conteúdos. Então, à medida que o hiperfoco muda, o conteúdo muda junto. E isso não é bom para um canal iniciante, de forma alguma, porque o algoritmo não sabe para quem entregar esse conteúdo. Porque quando você assina um canal no YouTube, né, faz a sua inscrição, você está esperando que aquele conteúdo se repita, se aprofunde e venha mais conteúdo sobre aquele assunto que você goste. Eu já, por outro lado, eu gosto que o meu YouTube é uma loucura. A minha página inicial tem de tudo, porque tudo eu consigo conectar na minha cabeça. Tudo para mim faz sentido, tudo tem conexão na minha cabeça. Tudo eu consigo conectar com a temática narrativa, por exemplo, né? Contar histórias. E é difícil fazer isso para o algoritmo entender, achar essas pessoas também. Já achou algumas, como a gente tem várias pessoas que seguem o canal e assistem todos os vídeos, que você é como eu. Eu consegui achar um público-alvo aí, mas eu teria que manter uma linha editorial mais focada, o que é difícil. Se você tiver uma solução que você fez para você e acha que você acha que funciona, tem uma ideia aí, deixa nos comentários que talvez você possa me ajudar a dar um melhor direcionamento para esse canal e ele possa crescer um pouco mais, né? Ele já está crescendo aos pouquinhos, mas talvez a gente possa aumentar esse crescimento. Então essa falta de foco prejudica sim o canal. Só que na minha cabeça eu consigo conectar qualquer assunto, mas não é o caso da maioria dos espectadores, né? Então eu consigo fazer um vídeo sobre David Lynch e Hayao Miyazaki. Para mim tá super conectado na minha cabeça. Mas são dois tipos de fãs totalmente diferentes, né? E mesmo você que seja interessado em escrita, em narrativa, contação de história, talvez você não clique em um vídeo que a gente vai explorar as narrativas do David Lynch e do Hayao Miyazaki. Porque talvez você nem conheça os dois, ou não goste do trabalho dos dois,
você não vai fazer essa conexão. Então essa é a minha dificuldade também, fazer thumbnails que vão comunicar com o público a ideia que esse público quer consumir, né? Então é bem complicado, porque por isso que eu acho que pessoas que já estudaram marketing se saem tão bem com o canal no YouTube, porque elas conseguem ter esse conhecimento que a gente não tem sobre como fazer um canal chamar atenção, né, de maneira certa, atingir o público certo, porque não é atingir um público maluco de 100 mil pessoas que não estão interessadas, né, você tem que atingir o público certo. A minha solução no momento é tentar forçar 3 vídeos por semana para tentar achar esses conteúdos que funcionam melhor para o canal, sem edição, porque a edição, aí é o nosso outro problema aqui, a edição dos vídeos não é algo que eu tenho interesse, está bem longe de qualquer hiperfoco que eu já tive na vida. Mas a gente faz, porque obrigado, eu faço porque eu tenho que fazer, certo? Tem que ouvir o vídeo inteiro, ver se está funcionando. Mas aquela edição mais elaborada, que eu fiz alguns vídeos aqui no canal já, essa eu vou ter que abandonar, porque acaba que eu não consigo fazer. Demoro muito para fazer, porque não tenho uma prática e também não tenho muita gosto por aquilo. Então tenho decidido focar em roteiros bem construídos e passar a informação da forma mais clara possível. Espero que esse vídeo esteja atingindo esse objetivo, porque ele não vai ter edição. É isso aqui, né? Então, essa questão me aflige. Outra questão que me aflige, que sempre me afligiu a vida toda, é o jeito como eu falo. No YouTube consegue cativar a atenção das pessoas? Quando eu dava aula, eu percebia que sim, os alunos que estavam interessados, eles conseguiam prestar atenção, entendiam a matéria e o conteúdo muito bem. E no final do curso, era um mestrado, né, eu dava aula no mestrado, as pessoas podiam votar, eu era do mestrado e dava aula para os graduandos. Acho que não ficou claro, né? E aí a pessoa da graduação fazia um formulário no final do semestre para avaliar as matérias e os professores, normal. E todo mundo fazia, todos os alunos respondiam. E eu tinha uma nota boa lá, tinham bons comentários, bons feedbacks construtivos do que eu podia melhorar, o que já estava bom. Então eu tinha uma boa aceitação, mas sempre fiquei na cabeça se eu estou comunicando de forma clara para que essas pessoas possam entender o que eu estou falando e elas têm interesse em ficar nessa aula de 50 minutos até o final. Essa é uma grande questão aqui no YouTube também, né? Então eu sempre tive essa sensação que as pessoas, às vezes, como o autista tem muita mania de ser monotemático e não consegue mudar de tema, e quando muda de tema para de falar, que é o meu caso, então eu tinha essa mania de desembestar em monólogos, como muito recentemente tem muitos monólogos sobre a raça Beagle. E aí a gente não tem a social clue de notar que as pessoas não estão interessadas nesse assunto. E aí você continua falando, ninguém está mais interessado, né? Então essa é uma questão que uma questão que eu tento me policiar muito ao tentar gravar uns vídeos aqui, por isso que eu tenho que fazer o roteiro, senão desembesta a falar de outra coisa que não tem nada a ver com aquele ponto, e aí a pessoa abandona o canal, né? Abandona o vídeo e provavelmente nem vai se inscrever, porque falou, esse canal é de gente louca, fala um monte de coisa nada a ver com o tópico do vídeo, então não vou seguir. Então essa tem sido uma questão. Então a minha solução tem sido realmente focar nessa frequência maior de gravação para praticar, mesmo que o vídeo não vá para o ar. Então essa tentativa de gravar, nem que seja todo dia um pouquinho, para melhorar a dicção, melhorar a explicação para ser de forma mais clara possível, para que você possa entender o tópico que você veio aqui no YouTube buscar ter conhecimento sobre, né? Porque o YouTube não é só diversão, o YouTube também é sobre você adquirir conhecimento. Não que seja uma pessoa expert na área, mas é uma pessoa que esteja estudando o mesmo tópico que você, e aí ela quer compartilhar aquele conhecimento, como é o meu caso, estou estudando um monte de coisa de escrita literária, de literatura, e quero compartilhar com você. E não é que eu sou o expert, sei tudo, só estou compartilhando o que eu estudei. E aí eu acho muito legal essa questão da troca do YouTube, dos assuntos que eu pesquiso, você também aí, doutorado, está interessado em saber mais sobre esse assunto, e aí eu compartilho o que eu estudei com você, e aí você vai em outro vídeo que vai ter um expert que vai falar de uma forma melhor, e assim a gente vai tentando ter mais conhecimento sobre as coisas, porque é impossível a gente saber de tudo e falar bem de tudo, mas é possível a gente compartilhar os nossos estudos para a gente sempre melhorando, né? Eu acho que esse é um objetivo muito bonito
que muitas pessoas fazem aqui no YouTube, compartilhar o seu conhecimento, seja ela um expert, seja ela um iniciante na área tentando compreender. E o YouTube funciona muito, para quem não sabe, é uma ótima ferramenta de estudo, porque você estuda um negócio, aí se você entendeu bem aquela coisa, você é capaz de ensinar para outra pessoa. E essa é uma técnica de estudo, de você pegar e tentar ensinar para pessoas imaginárias o que você acabou de estudar sem olhar suas anotações. Isso é muito importante. O YouTube pode funcionar como esse papel para você. Se você quer se aprofundar em alguma área que você está estudando, o YouTube serve para afirmar aquele conhecimento a partir do momento que você liga a câmera e consegue falar com propriedade sobre aquele assunto. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não esquece de deixar nos comentários quais dificuldades você, neurodivergente ou não, tem ao criar conteúdo para o YouTube e para as outras redes sociais. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Boa leitura, boa escrita. Tchau!